Uma das doutrinas mais polêmicas e controversas desenvolvidas pela teologia é a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não aparece em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Os argumentos utilizados para embasar esta doutrina surgem com Tertuliano, no século II depois de Cristo. E por sua vez, Tertuliano busca os fundamentos para sua doutrina em Justino. A maior obra de Justino, a Apologia, foi endereçada ao imperador Antônio Pio. A palavra grega apologia refere-se à lógica na qual as crenças de uma pessoa são baseadas. Enquanto Justino explicava e defendia sua fé, ele discutia com as autoridades romanas porque considerava errado perseguir os cristãos. De acordo com o seu pensamento, as autoridades deveriam unir forças com os cristãos na exposição da falsidade dos sistemas pagãos. Para Justino, toda verdade era verdade de Deus. Os grandes filósofos gregos haviam sido inspirados por Deus até certo ponto, mas permaneciam cegos com relação à plenitude da verdade de Cristo. Desse modo, Justino trabalhou livremente com o pensamento grego, explicando Cristo como seu cumprimento. Ele se aproveitou do princípio apresentado pelo apóstolo João, no qual Cristo é o Logos, a palavra. Deus Pai era santo e separado da humanidade maligna, e Justino concordava com Platão nesse aspecto. Porém, por intermédio de Cristo, seu Logos, Deus pôde alcançar os seres humanos. Como o Logos de Deus, Cristo era parte da essência de Deus, embora separado do mesmo modo que uma chama se acende a partir de outra. É por isso que o pensamento de Justino foi fundamental no desenvolvimento da consciência da Igreja com relação à Trindade e a encarnação do Cristo. Justino tinha fortes inclinações para o pensamento grego. Posteriormente, assim como Orígenes e o próprio Tertuliano, que mergulharam em sua apologia, ele desenvolveu diversos aspectos da sua apologia, dos seus argumentos, em cima da filosofia platônica. Para acadêmicos e estudiosos da Bíblia, não é novidade de como o platonismo e o aristotelismo influenciaram a igreja cristã. Alguns estudiosos irão até afirmar que a igreja oriental ela recebeu mais influências platônicas na sua teologia e doutrina, enquanto em que a igreja ocidental ela recebe a maior influência de Aristóteles na sua teologia e na sua doutrina. O que muito aconteceu na patrística era que, a partir do pensamento, a partir das conclusões que se tinham teologicamente, buscava-se as referências bíblicas. É de notório saber de todos os estudiosos que, primeiro, muitos pais da igreja formulavam no que se deveria crer, e após esse formular, buscava-se o embasamento nos escritos, nos pergaminhos e papiros. Ou seja, a demanda teológica não nascia da própria Bíblia ou dos pergaminhos, mas a demanda teológica nascia daquilo que os pais da igreja diziam que a igreja deveria crer. E a partir daí é que se buscava o embasamento nos textos bíblicos. Assim, por este método, é que resultou o cânon. O cânon nada mais é do que a escolha daquilo que se deveria crer, e não de fato, a partir de tudo que estava escrito, do que o pensamento geral poderia formular. Justino mergulhou em Platão. Para Platão, existia uma
tríade divina de Deus, Supremo ou Uno, as ideias e o espírito do mundo. A doutrina dos três princípios do Timeu, o paradigma, o demiurgo e a matéria. Platão apresentava em seu sistema diversas formulações sobre a característica de tríade. Exemplo, o verdadeiro, o bom e o belo. Nous, mente, intelecto, psique, alma e soma, corpo. A tríade platônica não somente inspirou os pais da igreja a desenvolverem o seu sistema teológico da Trindade, mas também foram a base para diversos sistemas filosóficos chamados sistemas tricotomistas, ou também tricotomias filosóficas. As três classes da alma de Aristóteles, três princípios de Plotino, três elementos do homem de Shemá, natureza tripartida do homem no apóstolo Paulo, as três leis de Santo Agostinho, três universais de Santo Alberto, três princípios causais de São Tomás de Aquino, três tábuas de Francis Bacon, três faculdades mentais de Francis Bacon, três campos de Thomas Hobbes, três métodos de tradução de John Dryden, três metafísicas especiais de Christian Wolff, três faculdades da alma de Kant, três poderes da mente de Johannes Nicolaus Tetens, três momentos dialéticos de Hegel, três ordens da filosofia de Peirce, três reinos do sentido de Gottlob Frege, aspectos triplos de Stirner, três tipos de vida de Korzybski, três visões de mundo de Alan Watts. Todos eles foram inspirados por Platão em suas obras. As obras de Platão que refletem o pensamento da tríade divina você encontrará no Timeu, no Fedro, na República e no livro Leis. Todas estas fontes platônicas foram lidas e estudadas por Justino.